Boa noite. Iniciamos mais um momento de Evangelho, prece e radiação do Centro Espírita Cearense, irmanados no pensamento de amor que nos foi ensinado pelo Mestre Jesus. Hoje iniciamos o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração. Que sejamos nós os aprendizes do Mestre. Capítulo 8. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus 5:8. Apresentaram-lhe, então, algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que las apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos 10, 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para o que se lhes assemelhem. Para aqueles que nos acompanham, devem ter reparado que iniciamos, desde o capítulo anterior, as bem-aventuranças, o estudo das bem-aventuranças. No capítulo anterior, foi bem-aventurados os pobres de espírito. Agora estamos iniciando o estudo de bem-aventurados que têm puro coração. E aí vamos encontrar aquelas frases de Jesus que os apóstolos nos trouxeram e que quase todos nós repetimos a toda hora. Quando São Mateus nos diz que Jesus falou assim: bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Então, Jesus estava nos fazendo um convite para que verificássemos a pureza do nosso coração. Embora ele tenha dito bem-aventurados, é porque sabia ele que ainda não éramos venturosos, ainda estávamos na nossa fase infantil, né, da aquisição dos bens maiores. E aí, o convite é que voltemos o nosso pensamento e para essa nossa condição, se temos ou não um coração limpo de fato, puro.
No item seguinte, que é o 2, vamos encontrar São Marcos nos falando sobre aquele encontro de Jesus com as crianças, os pais querendo que as suas crianças chegassem até a ele, e os apóstolos tentavam impedir. E aí ele nos diz, naquele momento, que deixe que venham a mim as criancinhas, né? E aí vai nos dizer que delas é o reino dos céus. Muito bem. Então, ele nos diz que aqueles que se assemelham, né, às crianças. Assemelhar não quer dizer ser de fato, né, mas que já se assemelham. E como sabemos conscienciosamente que ainda não somos puros, que ainda carregamos dentro dos nossos corações os dois grandes males, que é o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo, sabemos nós, são os dois cânceres da humanidade terrena, não é? Ainda somos orgulhosos e ainda somos egoístas? Não sou eu nem ninguém que vai apontar isso em cada um, mas que verifiquemos com toda a nossa consciência se ainda somos orgulhosos, se ainda somos egoístas. Ainda carregamos conosco o rancor, ainda nos melindramos quando alguém nos diz que não somos exatamente aquilo que imaginávamos que fôssemos e nos melindramos e ficamos cheios de revolta. Ainda nos revoltamos com as determinações divinas. Em alguns momentos, chegamos até a dizer assim, eu não merecia isto. É momento de repensarmos esses nossos posicionamentos e nos vermos como somos de fato. O que somos de fato? Espíritos em processo evolutivo. Precisamos retirar dos nossos corações, fazer a limpeza, como nos falou Mateus e Marcos também, né? Fazermos a limpeza desse nosso coração, da nossa alma. Quando falo coração, é a limpeza mais profunda da alma, retirando tudo aquilo que só tem atrasado a nossa caminhada, ou impedido, quantas vezes, movidos ainda até pelo desejo de vingança e o desejo de que alguém passe por algumas dificuldades, nos deixa quase como que petrificados num determinado ponto da tua caminhada, ou da nossa caminhada. Então, vamos fazer esta limpeza, o convite é esse, vamos limpar a nossa alma, ou iniciarmos esta limpeza com coragem, com determinação, baseados nos ensinos deste Divino Mestre, que nos deixou todos os meios para que chegássemos a sermos, no futuro, espíritos puros de coração. E nos dá aqui o exemplo da infância, porque durante a infância, embora tenhamos terminado de reencarnar, e todos sabem que todos aqueles que conhecem o processo sabem que trazemos conosco todas as dificuldades que já existiam no nosso espírito e que são dificuldades a serem trabalhadas, não é? Mas neste primeiro período da vida, pós-reencarnação, nos sentimos assim e nos apresentamos como almas livres, puras,
humildes de fato, né? Porque o convite aqui é para a simplicidade e a humildade, comparada a esta infância infantil. Pois bem, durante os 7 primeiros anos da infância, do que temos notícia, aos 7 anos é que se completa a reencarnação, de fato, né? Até lá, nos apresentamos assim, na maioria das vezes. Algumas exceções, sim, algumas exceções. Alguns seres infantis já se revelam durante essa primeira infância, não é? Com as suas tendências, ou seja, as coisas que eles trazem dentro deles. Mas, como são exceções, vamos pensar só no geral. Geralmente, somos a representação da simplicidade e da humildade, né? Não consideramos ofensa nada que alguém possa, nessa fase da vida, que alguém possa nos dizer ou fazer, né? Encaramos tudo com muita simplicidade, com muita humildade. Pois que saibamos agora, conscientes destes ensinamentos maiores, fazermos esta higienização íntima, né? Sem que seja preciso ninguém nos apontar, você é isso, você é aquilo, mas nós mesmos, né? Num momento ou nos momentos de maior sinceridade para conosco mesmo, verificarmos aonde e quando precisamos fazer essa higienização, tornarmos puro os nossos corações e podermos, né, vivermos uma vida, né, chegando lá onde Jesus gostaria, o nosso irmão maior, que chegássemos. E vamos chegar, né? Quando ele nos diz assim, daí o não dizer Jesus de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para o que se assemelham. Esse aqui é no final do item 3. Pois bem, no estudo do final do item 3, que possamos nós termos esse comportamento de fato, não é? Chegarmos lá semelhantes às crianças na sua primeira fase da existência. Que Jesus nos abençoe, que o Pai Celestial nos cubra de bênçãos, que possamos chegarmos todos ao final da nossa caminhada realmente livres dos grandes males do orgulho e do egoísmo. E que assim seja. Pai de infinita misericórdia, iniciamos nossa prece de hoje com a palavra gratidão. Gratidão pelo bem que nos tem concedido durante esta longa estrada de pandemia, em que nos encontramos tão fragilizados, tão desprovidos de uma grande fé. Pedimos nesse instante por todos os enfermos dos hospitais e residências acometidos da Covid, para que tenham força, coragem, serenidade na luta contra esta chaga. Rogamos, Mestre, a tua luz para os desencarnados, para que possam ser envolvidos, entendendo as suas novas situações de espírito. Pedimos pelos profissionais de saúde para que sejam protegidos, ao mesmo tempo em que tentam proteger os milhares de enfermos que necessitam da sua ajuda. Pelos coveiros, pelos profissionais da segurança, para que trabalhem com amor,
mesmo sabendo que o trabalho é árduo neste momento de pandemia. Que eles recebam de Ti, ó Mestre, as condições de equilíbrio para as grandes lutas. E por fim, Senhor, abraça com Teu amor divino todos os desempregados, para que consigam levar a vida adiante em meio a grande sacrifício, o de não ter o que comer, não ter um trabalho digno. Fortalece todos eles, que o ânimo se faça presente na vida de cada um. Portanto, obrigado, Mestre, pelo Teu amor eterno, e que assim seja. Senhor Jesus, pedimos aos bons espíritos que coloquem nesta água fluidos salutares, direcionados ao equilíbrio de alguma enfermidade física ou espiritual. Que as energias doadas pelos amigos espirituais nos ajudem a fortalecer a fé, a perseverança e a bondade. Conscientes de que precisamos renovar diariamente nossa vontade de trabalhar na seara do bem, pedimos que os fluidos divinos nos proporcionem ainda saúde, vitalidade, coragem e força para vivermos em harmonia e trabalhando em busca de um mundo melhor. Assim seja.